O termo Grindhouse denomina os cinemas estadunidenses de cunho underground que priorizava filmes do cultuado gênero exploitation. The Flash and the Fiends, de 1960, é um genial filme de horror ao melhor estilo britânico. Ele é baseado em uma surpreendente história real, misturando fatos históricos com ficção. Infelizmente, um filme que, inexplicavelmente, caiu na injustiça do tempo e não é cultuado como merecia ser, principalmente pelos fãs do gênero de horror. Como eu disse, o filme conta uma história real, mas com muitas liberdades criativas. Fazendo um resumido panorama da época em que o filme se passa, por volta de 1700, as escolas de medicina na Europa, que foram o berço das revoluções científicas médicas modernas, começaram a entrar em crise devido à falta de materiais humanos para pesquisa e estudo. A cada dia, mais alunos ingressavam nas escolas de medicina e lotavam as instituições, e de acordo com a lei da época, que restringia o número de cadáveres para estudo a apenas um por ano em cada escola, a prática acadêmica era quase impossível. Então, alguns empreendedores do submundo local, apelidados de ressurreicionistas, ou pelo nome vulgar e mais condizente com as suas atividades, ladrões de sepulturas, começaram a aparecer por toda parte, e cada escola tinha um grupo específico com o qual fazia negócios, deixando de lado os escrúpulos, infringindo a lei em favor do avanço da medicina. Dentro deste contexto, neste período aconteceu um dos casos mais bizarros da história da ciência, quando os ladrões e caloteiros William Burke e William Harry enxergaram nesta situação uma mina de ouro. Eles perceberam que os espécimes que os ressurreicionistas levavam às faculdades eram, na maioria das vezes, incapazes de serem estudados devido ao estado avançado de putrefação dos corpos. A dupla então decidiu que era melhor levá-los frescos. Quanto mais frescos os cadáveres, melhor era o pagamento. Desta forma, eles iniciaram um jogo macabro de assassinatos onde o alvo eram todos aqueles que a sociedade da época não sentiriam falta, como os párias que lotavam a vida noturna de Edimburgo, Escócia. Para que isto fosse um crime perfeito, eles precisariam de um cúmplice, alguém que compraria os cadáveres sem fazer muitas perguntas. Foi aí que eles encontraram o ambicioso e renomado professor e médico Dr. Robert Knox, um importante cientista que revolucionou o estudo da anatomia humana. Essas histórias reais sobre o submundo das pesquisas médicas renderam uma leva de grandes filmes de horror, como por exemplo os filmes Túmulo Vazio de 1945, Asilo Sinistro de 1946 e Corredores de Sangue de 1958, entre outros. O filme The Flash and the Fiends, conhecido no Brasil como O Monstro da Morgue Sinistra ou A Carne e o Diabo, é o filme mais contundente de muitos que foram feitos baseados nesta história real. O filme foi magistralmente dirigido e roteirizado por John Gillen, que narra de forma sublime e macabra a trágica e proeminente parceria entre o Dr. Knox com os vigaristas William Burke e William Harry. Diz a lenda que essa parceria rendeu mais de 100 corpos. Esta história entrou para os anais obscuros da ciência médica, algo que nos faz refletir em que lugar do espaço-tempo a medicina estaria se a ética a limitasse e se os fins não justificassem os meios. Quando estudamos mais a fundo a história não oficial da ciência médica, não é difícil nos depararmos com casos sinistros como este, principalmente em seus primórdios. Para o bem ou para o mal, muitos experimentos desumanos que aconteceram neste período foram um dos grandes responsáveis para a evolução da medicina como a conhecemos hoje. O filme possui uma espetacular fotografia e ambientação gótica que de forma polêmica recria a sociedade escocesa da época e todas as suas desigualdades representadas pela burguesia e pela classe baixa, que era composta pelos miseráveis e os excluídos que sobreviviam numa região limítrofe entre a decadência e o progresso da era vitoriana, representando de forma provocadora toda a escatologia desta época promissora vivenciada pelo Reino Unido, que entrava em conflito com
toda a revolução cultural, econômica e social deste período na Europa. O fabuloso ator Peter Cushing vive Dr. Knox e faz um dos trabalhos mais poderosos de sua carreira, enquanto os atores George Huss e Donald Pleasence interpretam brilhantemente William Burke e William Herrick. Infelizmente, este filme foi escrachado pela crítica da época, que o taxou como pérfido e imoral devido às várias cenas de nudez e violência, sendo proibido em vários cinemas europeus. O filme também é uma afronta à sociedade burguesa da Inglaterra dos anos 1960, que era composta por sua maioria por médicos, porque ele possuía a audácia de expor de forma romanceada e mórbida o lado vergonhoso da medicina, indo por caminhos muito além da ficção e dos exageros cartunescos dos milhares de filmes de terror B da época. O lançamento mundial deste filme, quase que simultâneo com a obra-prima Psicose, do genial Alfred Hitchcock, o obscureceu, assim como também o seu caráter experimental conflitante com a sua natureza mais séria, que causou uma estranheza no público desta época. Mas ele foi muito bem recebido pelas grindhouses norte-americanas, onde foi celebrado, mas que infelizmente foi posteriormente esquecido. The Flash and the Fiends, para mim, é uma obra muito além de seu tempo, sendo um dos grandes filmes britânicos do século XX e um dos mais geniais do gênero de horror. Um filme que deveria sair da obscuridade e ser mais reconhecido pelo público contemporâneo do gênero de horror que, acredito eu, facilmente iria abraçá-lo e reconhecê-lo como uma obra-prima.